Olá, vamos abordar nesse vídeo falando um pouco sobre os conflitos no ambiente escolar. Também podemos aproveitar dentro dessa, falando um pouco sobre os conflitos, é uma oportunidade de aprendizagem, né? É claro que é também um tema bastante polêmico, né? Porque já existem várias escolas têm bastantes enquanto violência, né? Mas o que nós podemos aprender, né, com isso? Porque ainda é uma reflexão profunda sobre esse assunto, né? É a ser discutida, né? Tem suas diferenças, por exemplo, tais como gênero, relação de idade, situações econômicas também, que enquanto a escola que tem bastante isso, desrespeito com as diferenças e muitas outras coisas que dentro da escola tem, né? Esses conflitos. Vamos ver então um pouquinho de um vídeo falando sobre esse tema, que é bastante abordado, que são os conflitos no ambiente escolar. Inevitavelmente, viver em grupo implica em discussões, discordâncias e situações conflituosas. Afinal, cada ser humano tem suas particularidades, suas opiniões, seus gostos. O espaço escolar, como um rico local de experiências coletivas, não está livre de conflitos. A questão é como aproveitá-los como oportunidade de aprendizagem. Para falar sobre isso, nós estamos recebendo a professora Mariana Espadoto de Barros. Bom, Mariana, em primeiro lugar, eu gostaria que você nos contasse um pouquinho quais são os principais conflitos desse ambiente escolar. Oi, Natália, é um prazer estar aqui. Bom, na escola nós temos então um período de vida do sujeito em que ele está se desenvolvendo e aprendendo, inclusive, a se relacionar. É importante a gente salientar logo de cara que nós não nascemos sabendo lidar com o jeito de ser do outro e nem com o nosso próprio jeito de ser. A gente vai se construindo e construindo como conviver. Então, os principais conflitos são aqueles relacionados ao desenvolvimento das habilidades sociais. Então, o que seriam essas habilidades sociais? São competências que a gente precisa desenvolver para conseguir comunicar aquilo que a gente quer de forma assertiva, né, respeitosamente, conseguir se respeitar, ter atitudes empáticas e conseguir interagir com o meio de forma a causar menos prejuízo para si e para o outro. Então, as habilidades sociais são essas competências para poder conseguir agir assertivamente com o outro. Os conflitos, então, giram em torno de... muitas vezes os alunos não conseguem expressar aquilo que eles sentem com palavras, e aí vem a gestão da emoção. Então, eles ainda não conseguem gerir a emoção, que é natural, né? Até o período da juventude, a gente ainda está sedimentando esse tipo de coisa. Então, acaba verbalizando ou mesmo agredindo fisicamente, porque não sabe como expressar aquilo que sente. Às vezes nem entende muito bem o que sente. Exatamente, né? Principalmente ali na primeira infância. É uma forma, é um recurso que eles têm de mostrar insatisfação, né? Então, geralmente os conflitos são ligados a isso, não conseguir expressar aquilo que sente. Também há um pouco de dificuldade de colocar-se no lugar do outro. Então, principalmente em determinadas fases da infância, até mais ou menos aí os 6 anos, a criança ainda não tem total consciência de si, né? Então, se deslocar para um outro lugar é muito difícil, porque ele ainda está se entendendo como um sujeito. Então, ele vai ter atitudes que, aos olhos dos pais, pode parecer egoístas, né? Totalmente autocentradas, mas faz parte do desenvolvimento. Então, geralmente, isso gera conflito, porque desagrada o colega, desagrada o professor, desagrada as outras pessoas. Né? Os conflitos relacionados também a fazer os enfrentamentos de forma assertiva, isso já mais na adolescência. Então, o adolescente ele tem como característica realizar enfrentamentos, porque é dessa forma que ele se afirma enquanto sujeito. E fazer esse enfrentamento de forma assertiva é muito difícil. Tanto é que a gente vê hoje mesmo, nós adultos, em determinadas situações, a gente não consegue realizar, expor a nossa opinião,
que é divergente daquilo que está sendo posto, de forma tranquila, respeitosa, escolher as palavras certas para isso. Geralmente queremos impor, né, o que a gente acha pro outro. Exatamente, ou deixamos a emoção dominar esse momento, né? Não conseguimos nem sequer pensar adequadamente em que palavras usar, né? De que forma colocar a nossa opinião sem que pareça a única do mundo. Então, geralmente são conflitos relacionados a esses três aspectos principalmente. Isso acontece entre os pares, né, em maior quantidade, então os conflitos maiores na escola estão relacionados a brigas e discussões entre os próprios alunos, da mesma sala, da né? mesma sala, da mesma faixa etária, mas também em relação aos adultos, né? Então, a criança, o adolescente, o jovem, em relação aos adultos. Professores e todo mundo que Isso, está ligado ali. funcionários, todo mundo que está ali responsável pela educação daquele aluno no ambiente escolar, né? E aí, como você disse, então é inevitável, por ser parte desse processo de formação do ser humano, que esses conflitos ocorram. Como aproveitá-los como oportunidade de aprendizagem? Natália, todas as escolas, inclusive toda a teoria e também os documentos legais da educação nacional hoje, colocam que a escola precisa não só aproveitar esses conflitos como oportunidade de aprendizagem, como também promover. O que seria esse promover? Não é promover briga e discussão, né? Mas promover situações em que haja o conflito de ideias, de opiniões, enfim, em que haja diversidade, para que o professor, como parte mais experiente e formada para fazer a mediação deste conflito, intervenha, fazendo com que os alunos reflitam sobre todos os aspectos envolvidos naquela confusão, naquela discussão, e possam tomar uma atitude assertiva e às vezes até reparadora em relação àquela situação conflituosa. Então, aquela coisa de colocar panos quentes, né, pede desculpa e vai brincar, ou senta ali para pensar, esse tipo de coisa não ajuda o ser humano a se desenvolver moralmente. O que o ajuda, de acordo com as pesquisas, é que ele encare de frente a situação, veja o seu posicionamento, e uma criança ou adolescente não faz isso sozinho. Ele não tem ainda essa condição. Pensar, às vezes coloca a criança para pensar no quê, né? Alguém precisa abrir os caminhos para mostrar onde ela acertou, onde ela errou, né? E principalmente colocar um norte em relação ao respeito. Porque assim, a gente tem que ter como norte que nós queremos seres humanos que se respeitem e respeitem o outro. Esse é o nosso norte. A partir daí, a gente precisa fazê-lo pensar no que ele causou desrespeito ao próximo, no que ele causou desrespeito a si próprio, a quem ele é, o que ele deseja, como ele pensa. Então, o professor faz a mediação, às vezes é uma conversa, às vezes é uma atitude, às vezes é uma atividade que vai ser promovida para que haja essa reflexão. Você poderia dar alguns exemplos pra gente do que acontece no Colégio Cristo Rei? Claro, o nosso colégio, ele tem já há bastante tempo, há mais de 6 anos pelo menos, atividades estruturadas para promover a mediação de conflitos. Então a gente tem desde as rodas de conversa com os menores, a gente tem a leitura de literatura que fala sobre questões do desenvolvimento moral e da afetividade. Nós temos assembleias de turma, e para a realização das assembleias, onde os alunos discutem regras, combinados, situações em que eles precisam reivindicar, para realizar tudo isso, a gente tem, acho que é um exemplo legal de falar, um cartaz que a gente coloca na sala, em que os alunos colocam aquilo que está sendo assertivo em relação à convivência, para que seja parabenizado por eles próprios, e também aquilo que não está sendo interessante em relação à convivência, no sentido de está acontecendo determinado conflito e a gente precisa resolver isso. Só o fato dele expor isso num cartaz e com determinadas regras, né, previamente pensadas pelo educador, como nós falamos de fato, não falamos de pessoas. Então, quando ele tem que fazer essa reflexão sobre como eu vou colocar isso no cartaz, né, não pode envolver punição, por exemplo, porque principalmente até os 11, 12 anos, a ideia de resolução de conflitos está muito centrada na figura de um adulto que vai resolver. Então eles falam, manda para o coordenador, avisa o pai, manda um bilhete, né? Essas atitudes sim existem na escola, mas elas são a ponta final do processo. Porque primeiro a gente precisa, como nós mesmos que vamos conviver, nós 25, 30 até o final do ano,
como nós vamos conseguir resolver essa situação para que todo mundo seja respeitado e para que eu consiga me respeitar. O objetivo é viver bem, né? Para viver bem, porque a convivência é inevitável. Né? A política do cancelamento que existe na internet não existe. Não dá pra bloquear o amiguinho que senta do seu lado, lado, não dá pra né? cancelar, não dá pra pular o vídeo. Verdade. Ele tá ali, aquela pessoa na sua frente, que te incomoda, que te agride. Então, como nós vamos fazer para que essa pessoa compreenda o que está acontecendo e desenvolver uma forma de que essa pessoa que possa estar causando um conflito, ou esse fato, essa situação, possa achar um novo caminho para conviver. Porque nós temos que acreditar assim, Natália, a escola é o espaço para aprender a se desenvolver moralmente e aprender a resolver conflitos. Então, se a gente apaziguar e não promover, a gente não ajuda na resolução de conflitos. E a gente sabe, como adulto, o quanto isso custa na vida adulta. Como a gente sofre muitas vezes por não ter tido essa aprendizagem escolar. Então, nos cartazes, eles colocam assertivamente aquilo que precisa ser resolvido e aquilo que está bom. E nas assembleias, a gente, de forma democrática, então cada um coloca uma solução que não pode ser punitiva, tem que ser uma solução educativa, né, no sentido de que novo caminho nós vamos tomar. E aí a gente vota sobre a melhor alternativa. Então aquele que também não teve a proposta acatada, ele também tem que lidar com a frustração e entender que é o poder da maioria. Né, que é como a gente vive atualmente, né, democraticamente. Então aí a maioria decidiu, se compromete, a gente até assina uma ata e faz esse combinado na prática acontecer. Né? Aí me vem uma dúvida, assim, você está falando que os educadores fazem toda essa mediação. Como vocês mantêm, então, a autonomia, esse processo de protagonismo dos alunos mesmos? Natália, a autonomia também é um conceito que a gente desenvolve construindo. Autonomia significa pensar por si próprio de modo a não prejudicar outra pessoa. Então, agir com liberdade dentro de um senso de responsabilidade. Então, se o professor toma conta de todo o processo e o aluno não protagoniza essas construções, então o professor resolve, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, agora faz isso, vamos fazer trabalhar juntos, vamos resolver isso. Se o professor toma toda a iniciativa, ele tolhe a oportunidade de desenvolvimento da autonomia, porque autonomia é liberdade na responsabilidade. Então, o professor ele tem que dar ferramentas, então espaço para pensar. Se o aluno não está conseguindo atingir o nível de pensamento que o professor sabe que ele tem que atingir, o professor vai dando pistas na hora de construir essas regras. Né? Então, o professor vai agindo como o próprio nome diz, o nome que a gente usou, o mediador. Então, o conflito está aqui, a habilidade socioemocional que a gente quer que ele desenvolva está aqui, e existe um processo de construção. O professor dá a mão e vai ajudando o próprio aluno a construir. Se o professor pega no colo e leva, não tem caminho, não tem como. Ele vai continuar desenvolvendo essas mesmas atitudes até na fase adulta. Então, a escola não vê com maus olhos o conflito. A escola vê como uma situação didática, uma situação pedagógica. Uma nova perspectiva de se pensar sobre conflitos, né? Não é uma questão totalmente negativa, né? Exato, e assim, todas as pesquisas apontam em educação, em psicologia, para esse tipo de atividade. Então, não adianta a gente fechar os olhos para aquilo que a ciência nos diz. Então, a ciência nos ajuda a pensar o que a prática está exigindo da gente. Então, todos os familiares, né, pais, quem cuida da criança, os responsáveis, os adultos da escola, querem uma escola mais harmoniosa, mais tranquila, e querem um aluno também mais tranquilo, que consiga conviver. Todo mundo tem o mesmo objetivo. Portanto, a gente precisa programar situações como essas que eu relatei para que isso aconteça. Não dá para ficar só no desejo. A gente precisa colocar a mão na massa mesmo. E nesse processo, Natália, acho que o interessante é que a família também vai se reconstruindo, porque nós chegamos à fase adulta cheia de conceitos arraigados, né, que muitas vezes também atrapalham o desenvolvimento do próprio filho ou do próprio aluno. Nós como professores, os pais também. Então, neste processo, a gente também
também reconstrói muitas coisas. Até porque, como você disse, pesquisas vêm mostrando. Vem mostrando. Não que isso já no passado era assim, né? Exato. Então foi mudando com o Exato. tempo. E também eu acho que as gerações, elas estão apresentando diferenças de comportamento e pensamento muito rápidas. Então a gente, mesmo achando que fazia certo há um tempo atrás como professor, como pai, hoje a gente já vê que aquelas mesmas atitudes não servem para os alunos de hoje. E aí a gente vai buscando alternativas. Sempre se renovando. Sempre se renovando. Se você se interessa sobre esse tema do desenvolvimento socioemocional, das habilidades socioemocionais, nós temos outros conteúdos relacionados, outros vídeos que abordam esse tema. E também no nosso site, o projeto de tutoria e o plano de convivência estão lá colocados para você que deseja saber mais sobre esse assunto. Muito obrigada, Mariana. Eu que agradeço. Agradeço a todos vocês que acompanharam esse vídeo e até a próxima oportunidade.